Tenho 26 anos e estou casada desde os meus 17. Até março desse ano, meu casamento era realmente um conto de fadas. Antes do ocorrido, sempre fui perfeccionista como esposa. Queria ser perfeita em tudo, dona de casa exemplar, mãe exemplar e sempre com a aparência impecável. Hoje só mantenho o lado mãe e estético impecável. O meu esposo era aquele homem dos sonhos. Tivemos muitos problemas financeiros por conta de termos casado jovens e sem muita estrutura. Mas isso nunca foi problema, pois nossa sintonia sempre foi surreal. Depois de um ano de casamento, engravidei do nosso primeiro filho. 3 anos depois tivemos o segundo filho. E mesmo com a mudança do meu corpo, ele sempre foi muito amarradão em mim. Sou uma mulher bonita e muito vaidosa, então procurei me cuidar. Mas após 2 gestações, nada fica como antes, mas isso não diminui a admiração que ele tem por mim. Quando o nosso segundo filho nasceu, ele era um bebê muito difícil de lidar. Então ele sugeriu que eu parasse de trabalhar para cuidar das crianças, até o meu segundo filho completar 4 anos, que é a idade com um pouco mais de independência. Como eu tinha medo de deixá-lo com qualquer pessoa, eu topei. Eu fazia um bico aqui, outro ali, mas nada fixo. E isso não era um problema, pois o meu esposo nunca jogou na minha cara de ser o único provedor da casa. Eu que me incomodava, pois desde novinha sempre fui muito independente. No ano retrasado, depois de muito tempo casados, consegui montar a nossa casinha por completo. Era o meu sonho comprar os móveis, tudo novo, tirando os móveis do quarto das crianças. O restante foi ele que escolheu e me fez uma surpresa. E começamos a montar o nosso próprio negócio. Compramos todos os equipamentos e já estávamos fazendo alguns trabalhos, mas tudo começou a dar para trás. Poucos meses depois, ele ficou desempregado devido à pandemia. Começamos a passar por apertos, pois tínhamos apenas o dinheiro das minhas vendas de salgados e bolos. Segurava algumas coisas, mas não dava para tudo. Minha família ajudava para não faltar nada para as crianças. Isso incomodava muito ele, mesmo ninguém falando nada. Afinal, era uma pandemia e ele não era o único a ficar desempregado. Então a minha sogra ofereceu para irmos para a cidade dela, e que lá ela e o restante da família ajudariam. Lani, eu só sei que não passava de caô. Esse homem enfiou isso na cabeça até que eu cedi. Vendemos tudo o que deu e fomos. Chegando lá, a primeira coisa que foi perguntado era cadê os equipamentos do negócio. Meu marido respondeu que vendeu porque precisava de dinheiro e a situação estava apertada. A cara do pessoal fechou. Sabe aquela família ambiciosa? Então, logo percebemos que não podíamos contar com a ajuda deles e ninguém além da minha família ficou sabendo da real situação. Não demorou muito, o meu esposo começou a fazer vários bicos e depois conseguiu um novo emprego. Como não tínhamos nada, continuamos na casa dos outros e todo mundo sabe como é viver na casa de terceiros, né? Já cansada daquela situação, bati o pé e alugamos uma casa, sem nada praticamente. Cansada daquele lugar, comecei a pedir para Deus para voltarmos para nossa cidade. Ele entendeu que para mim não dava mais. Ele concordou, pois estava chateado também, devido a algumas situações, e começou a mandar e-mails para empregos na nossa cidade. Não demorou muito, ele conseguiu e voltamos. Era um bom emprego e com menos de um mês que tínhamos voltado, já tínhamos bastante coisas que a minha família pegou de doações. Eles também alugaram uma casa para a gente ir direto para o nosso canto. Começamos a nos reerguer e no começo de março comecei a sentir o meu esposo diferente. No início achei que era a sobrecarga do trabalho e as mudanças foram só aumentando. Ele ficava muito tempo no celular e escondia as conversas. Não estávamos mais tendo momentos íntimos com frequência, sendo que éramos ativos. Mas tentar mulher é burrice, afinal nós temos um alerta, não é mesmo? Como eu estava acusando muito ele, decidi tirar a prova. Realmente achei que era paranoia minha, mas não. Ele estava de ousadia com uma moça que trabalha em uma das filiais da mesma empresa. Não consegui ver muita coisa, pois sou impulsiva na hora da raiva e não aguentei. Desci a mão nele e fiquei cega. Até faca eu puxei pra ele. Lani, não sou briguenta, mas fico cega quando me sinto enganada. Ele só me segurava e dizia que foi só conversa e que ele nunca fez nada além disso. Realmente não achei nada, além dos elogios ousados. Mas machucou muito, pois por 3 meses ele foi um bosta. E os elogios que eram meus, conversas que eram pra mim, ele estava tendo com ela. Não teve troca de nudes, ainda estava na fase do flerte. Antes disso, ele nunca fez nada pra me causar desconfiança. Nada. Passamos uns dias separados e depois de tanto encher o saco, acabei voltando com ele, dando uma segunda chance. Ele largou o emprego, arrumou outro quase do lado da nossa casa, bloqueou ela em tudo e trocou de número. Segundo ele, pra provar que me ama e que não queria me magoar. Tem alguns meses que passamos por tudo isso. Ele vem tentando fazer aquela fase de namoro, voltamos a sair, a ir pra motel e etc. Mas às vezes do nada vem aquela situação toda, eu choro pois dói e às vezes até jogo na cara dele o erro. Ele me pede perdão todos os dias e já peguei ele chorando escondido vendo as minhas fotos. Me tornei outra mulher, estou arisca, egoísta e um pouco mais ousada do que antes. Voltei a trabalhar e iniciei minha faculdade, mudei e mudei muito. Até ele já disse isso e fala que a culpa dessa mudança é dele. Não me vinguei e nem pretendo, mas não quero correr o risco de enfrentar uma situação pior. Quero tentar fazer dar certo, não quero deixar isso me machucar mais, mas quando acho que passei por cima, lá estou eu, deixando o ocorrido me doer. O que você acha, Lani? Fiz
fiz mal em dar uma segunda chance? Não, coisinha, eu não acho que tu fez mal em dar uma segunda chance. Eu só acho que tu toca muito em uma tecla que já não existe mais, que já é passado, um assunto que não faz mais sentido. Essa tua história é um tutorial de como destruir um relacionamento bom com as próprias mãos. Mulher, ele se arrependeu e já mostrou isso pra ti. Tu quer mais o quê? Eu acredito que o que tá doendo é o fato dessa perfeição do relacionamento de vocês que tu idealizou. Ele é uma pessoa falha como qualquer outro homem, como qualquer outra pessoa. Ah, deixa de ser doida, coisinha. Deixa de ser doida, para com essas tuas loucuras. Enfim, tu tá lelé da cuca. Ele não é perfeito, tu também não é. Uma hora minha filhinha também vai se sentir tentada por alguém. E isso é viver, meu amor. Isso aí é vida, é casamento, é vida dois, tem altos e baixos. E essa perfeição que tu queria não existe. É isso.